O título da mensagem de hoje é Em Ti Confio. Cada mensagem, ela nasce de um lugar diferente. Todas as mensagens que ministro, elas são baseadas na palavra de Deus. Mas o clique, o tema, ele surge de diferentes lugares. Alguns temas, algumas mensagens vêm da leitura. Quando lendo um texto, aquele texto salta aos meus olhos, o Espírito Santo confirma no meu coração, é isso. Outras mensagens vêm de leitura, de livros, artigos. Fala, puxa, isso aqui, a palavra de Deus tem algo a nos ensinar. Outras mensagens, elas surgem da vivência do contexto. Estamos passando em um tempo de guerra, então, vamos falar sobre guerra. Um desastre que acontece, uma data comemorativa, Thanksgiving, Páscoa, Natal. Algumas mensagens vêm do contexto. Outras mensagens, entretanto, vêm daquilo que chamaria de chão da igreja. Não tem a expressão que fala sobre chão da fábrica, para se referir à realidade de estar no meio da linha de produção, sentindo, ouvindo as dificuldades, as demandas da produção? Pois bem, tem mensagens que vêm dessa realidade do chão da igreja, do convívio do povo. Eu estava na minha mente com um tema para tratar nesse domingo. Mas aí eu tive um atendimento. E depois desse atendimento, eu tive uma outra conversa informal com uma outra pessoa. E depois desse atendimento, e depois dessa conversa, o Espírito Santo falou de uma maneira muito profunda no meu coração, como que dizendo de uma maneira muito clara para mim: eu tenho filhos que estão cansados, com medo, ansiosos, preocupados, que estão passando por momentos muito difíceis e eles precisam ser cuidados com a minha palavra. Eles precisam entender e aprender sobre o valor, a preciosidade de confiar em mim. E depois que eu tive essas duas conversas, e eu vi o Espírito Santo falando ao meu coração, então eu tive de mudar o tema da mensagem. Foi então que eu fui levado ao Salmo 27. E eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, porque este salmo ele vai nortear a nossa conversa de hoje, a mensagem de hoje. Inicialmente nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos, verso 1, 2 e 3. Mas nós vamos percorrer todo o salmo. E aqui nós iremos extrair da palavra de Deus uma mensagem para fortalecer, para encorajar, para cuidar de você nessa manhã. Salmo capítulo 27, verso 1, 2 e 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Alguns comentaristas, eles acreditam que este salmo, ele foi escrito quando Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. Se o Salmo 27 foi escrito no período em que Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, o cenário que temos é de um rei perseguindo um jovem. Se este salmo foi escrito de fato quando Davi estava sendo perseguido por Saul, o cenário que temos é uma realidade em que Davi estava sendo perseguido constantemente. Ele corria de fato um sério risco de morte. Se de fato esse salmo foi escrito neste momento, nós estamos diante de uma realidade em que Davi estava longe de sua família, porque de uma maneira literal, ele teve que fugir e ir para o deserto para que ele não morresse. E somado a essa realidade, nós temos no coração de Davi a dor da injustiça. Porque Davi não fez nada.
para ser perseguido. Ele não fez nada de ruim, ele não teve nenhum pecado que possa ser associado a essa perseguição. Portanto, se de fato esse é o cenário que foi escrito, é nesse momento que Davi escreve as seguintes palavras: a quem temerei? Ele, olhando para um rei, perseguindo a ele consegue dizer: quem que eu vou ter medo, hein? Se de fato foi esse cenário que Davi escreve este salmo, é neste contexto que ele diz o seguinte: eu ficarei confiante. Uma tradução mais literal do hebraico seria: eu continuarei crendo, eu não vou perder a minha fé. A pergunta é: como Davi consegue dizer isso dentro de um contexto como esse? A fala de Davi, ela nos intriga. Como ele consegue dizer: eu vou continuar crendo, eu não vou abandonar a minha fé, diante de uma realidade onde a injustiça jogou ele para fora de casa, onde a injustiça fez com que ele vivenciasse agora uma realidade de deserto, colocou para longe de pai, humilhou o nome dele? Como Davi consegue vivenciar essa realidade? Como ele consegue dizer: não tem por que eu ter medo? Como ele consegue dizer: eu vou continuar crendo apesar de tudo isso? Como? Outros historiadores, comentaristas, vão dizer que não. Na verdade, esse salmo, o Salmo 27, ele não foi escrito na perseguição de Saul. Ele, na verdade, foi escrito quando o filho de Davi se rebelou contra ele para tomar o reino dele. Se esse for o caso, então, o Salmo 27, ele foi escrito na rebelião de Absalão por Davi, quando Absalão se levanta para tomar o trono de Davi. Aí, nesse caso, se de fato for isso que aconteceu, que fez com que Davi escrevesse esse salmo, Davi está enfrentando aqui uma dor ainda mais profunda, porque além do perigo militar, além da humilhação pública, Davi aqui está enfrentando a traição de um filho. Davi está aqui debaixo do ataque de alguém que tinha correndo nas suas veias o próprio sangue. E não apenas isso, aqui Davi está lidando com o peso da culpa do adultério que ele cometeu com a mulher de Urias. Porque se de fato for este o momento que Absalão se levanta contra Davi, é o cumprimento da profecia de Natã, que fala para Davi: ô Davi, aquilo que você fez às escondidas com a mulher de Urias, vai ser feito em público com as suas mulheres. E é exatamente nesse momento, neste contexto, que alguns historiadores, comentaristas vão dizer que Davi escreve este salmo. E é nesse cenário onde ele está enfrentando realidades de ameaças políticas, externas e também familiares, e também de consciência, que ele escreve: se o meu pai e a minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. A pergunta mais uma vez é: como? Como Davi consegue ter tanta confiança, certeza, paz no acolhimento de Deus diante de um cenário em que a própria família abandonou ele? Como ele consegue confiar em Deus de uma maneira tão forte, mesmo tendo em sua história pecado de morte? Porque ele não apenas cometeu adultério, ele matou o marido. Ele matou Urias. Como? Alguns comentaristas vão dizer que não. Não foi nem Saul, não foi nem Absalão. Acreditam que, na verdade, foi a soma de todos os momentos difíceis que Davi passou na vida que fez com que ele sentasse e escrevesse este salmo. Se este for o caso, a aplicabilidade deste salmo ganha uma dimensão ainda maior. Porque aí a gente pode colocar dentro deste escopo todo tipo de dor, crise, adversidade que Davi passou. A gente pode colocar aqui o momento que Davi enfrenta Golias. Mas a gente pode colocar também aqui no momento em que Davi tem uma crise na sua liderança, onde ele sai para uma batalha, inimigos invadem um lugar onde as famílias deles estavam, roubam as famílias, e Davi chega ali, vê todo o arraial da família dele destruído, ele começa a chorar, e os homens que estavam ao lado dele, lutando as batalhas, agora falam: agora a gente vai matar você, Davi.
Se este for o contexto, é nesse cenário que Davi está falando aí, de quem que eu vou ter medo, hein? Eu vou continuar confiando, roubaram minha família, estão se levantando contra mim, eu não sei o que eu vou fazer agora, mas eu vou continuar confiando no Senhor, eu vou continuar amando o Senhor, eu vou continuar tendo a certeza que o Senhor vai me dar a vitória. Sabe, quando a gente olha para este texto nessa perspectiva, a gente vê que ele abraça também todas as realidades que Davi pode chamar de vale de sombra da morte. Bom, e aí a pergunta é como? Como Davi consegue manter a fé, continuar confiando, continuar vivenciando essa realidade de paz, confiança, tranquilidade, em meio a tamanha dor, a tamanho sofrimento? Como? Sabe, eu acredito que o Senhor trouxe você aqui para responder essa pergunta. Para entender por que chega no final desse Salmo 27, Davi diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Sabe, o objetivo da mensagem de hoje é responder essa pergunta. É responder essa realidade de como a gente consegue atravessar os desesperos, as lutas, as agonias da vida sem perder a fé. Sem permitir que as lutas roubem a nossa alma, mantendo o brilho nos olhos, mantendo no nosso coração o desejo de vencer, a vontade de continuar caminhando como? Sabe, e essa mensagem é para você que está passando por lutas, para você que está passando por incertezas, ameaças, insegurança. Hoje Deus trouxe você aqui para te fortalecer. E se você está passando por esses momentos e tinha a impressão que Deus não estava nem aí para você, que Deus não estava ouvindo as suas orações, essa mensagem é Deus dizendo para você: filho, eu estou vendo a sua luta. Filha, eu estou vendo a sua agonia. Filho, eu estou vendo as suas lágrimas. E hoje eu vou conversar com você sobre elas. O que a gente vai fazer na mensagem de hoje é perguntar para o próprio Davi: ô Davi, fala para a gente, como você consegue? Como você consegue passar por tanta luta e continuar firme? A ideia é colocar como que Davi sentado aqui em uma cadeira e desenvolver com ele um diálogo. Se Davi estivesse aqui e perguntássemos para ele, à luz do Salmo 27, como ser fortalecido, como enfrentar as nossas lutas, como não perder a alma no meio da guerra, a primeira resposta que Davi daria para nós é: traga à sua memória quem Deus é. Era exatamente isso que Davi fazia. Nos momentos de guerra, nos momentos de luta, Davi trazia à memória a identidade de Deus, quem Deus é. Veja, ao longo deste salmo, do Salmo 27, Davi faz várias afirmações sobre quem Deus é. Eu vou ler apenas algumas dessas afirmações, no verso 5, no verso 1, no verso 9. Veja, aqui é Davi trazendo no meio de um momento de guerra, seja Saul, seja Absalão, seja qual for o vale que ele está passando, ele está naquele momento trazendo na mente dele a identidade de Deus. Veja o que Davi fala, versículo 1, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, de quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Verso 5, no verso 5 ele apresenta o Senhor como o seu protetor. Ele diz: pois no dia da adversidade ele me esconderá na sua habitação, no interior do tabernáculo me esconderá, sobre a rocha me elevará. Aqui para Davi o Senhor era a proteção dele. No verso 9, não escondas de mim o seu rosto, não rejeites com ira o teu servo, tu que tens sido a minha ajuda. Não me rejeites, nem me desampares, ó Deus, a minha salvação. Veja, aqui Davi está declarando quem Deus é. E veja, essas falas aqui de Davi não estão sendo feitas para pessoas, não está sendo feito nem para Deus. Essas frases de oração aqui, essas frases no Salmo 27, elas estão direcionadas para a mente dele. É Davi falando para a mente dele: ô mente, lembre-se de quem Deus é. É o Davi olhando para toda a realidade que ele está enfrentando e dizendo para si mesmo quem era o Deus que ele acreditava. Sabe, diante das muitas possibilidades que a gente viu no início dessa mensagem sobre o lugar onde ele escreveu este salmo, eu creio que os cenários que podemos imaginar são os seguintes.
Davi fugindo de Saul, fugindo de Absalão, ou no meio do vale da sombra da morte, ele para e ele então diz: olha, lembre-se, Davi, lembre-se de quem é o seu Deus, tá? Você está passando por tudo isso, Davi, mas nunca se esqueça que o teu Deus é a tua luz, o teu Deus é a tua força, o teu Deus é a tua salvação, Ele é a força da sua vida. Saul pode ser rei, mas o Senhor é Deus. Absalão pode ser perverso, mas o Senhor é justo juiz. O vale pode ser de sombra e morte, mas o Senhor é o nosso bom pastor. Aqui é Davi conversando com a mente dele, reconhecendo quem Deus é. O conhecimento de Deus, ele é crucial para nós enfrentarmos a nossa batalha. Conhecer a Deus é crucial para nós não permitirmos que o medo tome conta do nosso coração no dia da angústia, no dia da batalha. Saber que Deus é Jeová Jirê, o Deus que proverá, o Deus da provisão, no momento de escassez, nos acalma. Saber que o nosso Deus é Jeová Shalom, o Deus da paz, no momento em que estamos enfrentando guerra, nos ajuda a alinhar o nosso olhar para o ponto certo, para que possamos desfrutar de uma paz que excede todo entendimento. Saber que o Senhor é Jeová Tsekenu, o Deus que é o Senhor da justiça, nos traz serenidade quando a injustiça toca na nossa vida, na nossa história. Saber que o Senhor é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, nos faz voltar a sorrir diante da realidade do impossível. Saber que o Senhor é Adonai, o Senhor, o soberano, faz com que a gente consiga descansar diante das coisas que não faz o menor sentido. Saber que o Senhor é Abba, que Ele é Pai, muda tudo. Quando a gente está em um momento de espera e insegurança, Ele é Pai. A gente não está sozinho. Sabe, foi isso que Davi fez quando foi enfrentar Golias. O que fez Davi enfrentar Golias não foi o autoconhecimento, não foi o conhecimento que ele tinha sobre guerra, não foi o conhecimento que ele tinha sobre o adversário, mas era o conhecimento que ele tinha sobre Deus. O texto deixa isso muito claro para nós. Davi diz para Golias: você vem contra mim com lança e espada, eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Eu posso entrar nessa batalha porque o meu Deus é Deus, que é o Senhor dos exércitos. Sabe, meu irmão, para você vencer a sua batalha, você precisa parar de alimentar a sua alma apenas com a descrição dos problemas e começar a alimentar a sua alma com a sua relação com Deus, que te revela quem Deus é. Em vez de repetir o dia inteiro: eu não vou conseguir, eu estou com medo, eu não sei o que vai acontecer. Comece a declarar: o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, o Senhor é a força da minha vida. Porque esta realidade é o que nos coloca em pé. Pegue uma área da sua vida que está gerando medo em você, angústia, choro, e coloque ela para conversar com Deus. Se a área que você está passando dificuldade está relacionada à provisão, lembre-se que Deus é Deus Jeová Jirê, é o Deus provedor. Se a área que está gerando em você angústia, aflição, está relacionado à injustiça ou à justiça do homem, lembre-se que Ele é o justo juiz. Se a área que está gerando em você angústia está relacionada ao futuro, lembre-se, Ele é o Alfa e o Ômega. Ele não apenas conhece o futuro, Ele escreve, Ele prepara o nosso futuro. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Nós tivemos uma reunião com a liderança e o Senhor colocou um texto no meu coração, compartilhei com os líderes. Hoje nós temos um momento de devocional com a equipe de louvor antes de começar o culto, e esse texto veio ao meu coração, e hoje, agora ministrando aqui, esse texto me veio de novo ao coração, falando exatamente sobre isso, sobre a questão de um Deus que cuida do futuro. Lá em Gênesis, Abraão ainda não tinha tido seu filho. O Senhor aparece a Abraão e fala: ei, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. E Abraão, escute bem, essa nação, ela vai ser levada ao Egito, ela vai se tornar escrava, vai ficar 400 anos ali em escravidão.
Mas fique tranquilo, eu vou libertar esse povo. Detalhe, Abraão não tinha nem filho. O Senhor já estava falando que esse filho ia se tornar uma grande nação. Essa nação nem tinha sido presa, mas o Senhor já estava dizendo: ei, eu vou libertar essa nação. Quando eu li esse texto, o que o Senhor falou ao meu coração de uma maneira poderosa é: ô Emanuel, fica tranquilo, você ainda nem gerou os sonhos, mas eu já estou dizendo para você a realidade de bênção, de salvação e de multiplicação que virão a partir deles. Eu imagino se o povo de Israel tivesse ouvido essa palavra de uma maneira verdadeira e crido nessa palavra, haveria menos murmuração, haveria menos medo, haveria menos desobediência. E eu acredito que se nós cremos nessa palavra, haverá também no nosso coração menos medo. O Senhor está cuidando de nós. Detalhe, de Abraão para o povo de Israel nós temos centenas de anos. E lembrando que a história do povo de Israel de libertação aponta para Jesus, que está milhares de anos na frente. Isso mostra para nós que o Senhor tem o controle da história nas suas mãos, que se nós entregamos a nossa vida ao Senhor e caminhamos nos caminhos dele, não há o que temer. Ele é o alfa e o ômega, ele é o início e o fim. Ele escreveu a nossa história nas palmas das mãos dele. Apenas obedeça e descanse. Ele é Deus. A primeira batalha que nós enfrentamos, ela não acontece fora de nós, ela acontece dentro de nós. Ela acontece aqui na nossa mente. Por isso nós precisamos trazer à nossa memória a identidade de quem Deus é. E lembrar que o nosso Deus sempre será maior do que as nossas batalhas, maior do que os nossos inimigos e maior do que os nossos medos. Por isso, aqui vale aquela frase que é um clichê, mas ela é muito poderosa em seu sentido. Não diga para Deus que você tem um problema, mas diga para o seu problema que você tem um Deus. Davi, entendemos que para enfrentar as nossas batalhas, nós precisamos nos lembrar de quem é o nosso Deus. Mas o que mais em Davi? Davi responderia para nós: além disso, ore. Quando nós lemos o Salmo 27, nós vemos alguns pedidos de oração de Davi. E eu vou ler os pedidos de oração de Davi que aparecem no Salmo 27. Mas veja, considerando toda a questão de contexto que a gente já ouviu, que pode ter norteado e baseado toda a escrita deste salmo, veja o que ele pede. Diante da ameaça, diante da escassez, diante da injustiça, veja quais são os pedidos de Davi. Verso 4. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Verso 7. Ó Senhor, ouve a minha voz quando clamo, compadece-te de mim, responde-me. Verso 11. Não esconda de mim o seu rosto, não rejeites com ira o teu servo, tu que tens sido a minha ajuda, não me rejeites, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Esse foi o verso 9, agora o verso 11. Senhor, ensina-me o caminho e guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. Verso 12. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois as falsas testemunhas e os que respiram violência levantaram-se contra mim. Veja, todos esses versos são oração de Davi para Deus. E é interessante aqui, que ele não pede vingança. Ele não pede a eliminação dos inimigos. A essência de todos esses pedidos é: eu quero mais de Deus. Sabe? E até o momento que ele coloca aqui o nome dos adversários, que ele apresenta os adversários nessa oração, ele apresenta como Deus sendo o centro. Não a fúria dele, não a vingança dele. Ele diz: não me entregue à vontade dos meus adversários. Aqui a ideia é: ô Senhor, eu estou nas tuas mãos. Não me entrega não, porque eu sei que na tua mão eu estou seguro. Não me entrega para os meus adversários. Veja, através dos pedidos de Davi, a gente consegue conhecer um pouco melhor o coração de Davi. Abrindo parênteses aqui, as nossas orações sinceras, elas revelam muito sobre o nosso coração. Orações sinceras falam sobre quais são as nossas prioridades, quais são os nossos medos, quais são os nossos amigos, os nossos inimigos, em quem confiamos. As orações sinceras falam muito sobre o nosso coração.
E quando nós lemos a oração de Davi aqui, nós conseguimos conhecer um pouco melhor o coração de Davi. E o que nós encontramos no coração de Davi é que o coração de Davi se mantinha firme na adversidade, porque ele não buscava as coisas e as conquistas de Deus, mas ele buscava na sua vida de oração o próprio Deus. Na oração de Davi é interessante ver que ele não busca as mãos de Deus, mas ele busca a face de Deus. E aqui eu creio que está o segredo do coração de Davi, que não se esmorece no meio da guerra. Algo que chamou a minha atenção nessa leitura foi imaginar Davi sendo perseguido por Saul, morando no deserto. E aí chega na hora dele orar. E ao invés de ele orar pedindo vingança, ou então pedindo uma casa, porque ele estava morando no deserto e caverna, no verso 4 ele vai e pede presença e intimidade com Deus. Me chamou a atenção e poder imaginar o momento em que o reino dele estava sendo invadido, a família dele se levantou contra ele, o nome dele estava sendo jogado na lata do lixo, e aí chega a hora dele orar. E ao invés de ele pedir restauração, pedir vingança, pedir que as pessoas começassem a honrá-lo, ele vai lá no verso 9 e ele pede para o Senhor: Senhor, não me rejeite. Ele estava preocupado com a popularidade dele. Ele estava preocupado com o coração de Deus. Senhor, não me rejeite. Ao ler esse texto, eu imaginei Davi passando pelo vale da sombra da morte, e ao invés de ele pedir livramento, ele pede condução. Ele, no meio da adversidade, ao invés de pedir ausência de problema, ele pede presença de Deus. Sabe, Davi transforma dor em busca. E sabe, isso é uma marca de maturidade espiritual. Pessoas maduras espiritualmente transformam dor em busca, transformam dor em oração. A imaturidade espiritual, ela transforma a dor em revolta, transforma a dor em murmuração, isolamento e dureza de coração. Mas gente madura transforma dor em busca. E a gente vê Davi fazendo isso ao longo da jornada dele. Em um outro momento difícil na vida de Davi, quando ele está em Ziclag, quando acontece aquela cena a família dele ser roubada, o exército se voltar contra ele, diz o texto que Davi começa a chorar, e como se a vida saísse dele. Essa é a ideia que o texto hebraico traz. É como se ele ficasse ali, o coração está batendo, mas ele está morto, não tem fôlego, não tem vida para ir para uma próxima guerra. Mas diz o texto que Davi buscou ao Senhor, e ele se fortaleceu em Deus. Ele não se fortaleceu nas explicações, ele não se fortaleceu nas promessas humanas, ele não se fortaleceu nas armas, mas ele se fortaleceu no Senhor. Ele buscou a Deus, ele orou. Davi deixa bem claro o que significa. Ele deixa bem claro para mim e para você o que significa ter uma vida que é sustentada por Deus. Uma vida que coloca os pés na rocha, unicamente exclusiva em Deus. Ele busca a Deus, ele ora, e porque busca a Deus e ora, ele se fortalece. Davi responderia assim para a gente: para vocês se fortalecerem no meio da guerra, não tem outro jeito. Vocês têm que orar. Deixa eu ser bem sincero com relação a essa mensagem para vocês. Provavelmente, vamos terminar essa mensagem, vocês não vão ter toda a energia, toda a força, todo o ânimo para enfrentar os problemas de vocês. Pode ser que vocês saiam daqui até com um pouco de energia, um pouco de ânimo, um pouco de coragem. Mas isso vai durar alguns dias. Mas o objetivo dessa mensagem não é ser uma palavra única que vai recarregar o seu tanque, reabastecer, mas ensinar para você o lugar onde você vai tirar a sua força. É para mostrar para você, apontar para você o seu quarto de oração. É para dizer para você, quando você estiver enfrentando batalha, não se esqueça de conversar com Deus sobre isso. Não se esqueça de entrar no seu quarto, porque é ali onde você vai ser fortalecido, é ali onde você vai ser restaurado, é ali onde as suas lágrimas serão enxugadas, é ali onde uma força, um poder sobrenatural vai vir sobre a sua vida e você vai encontrar a força, a coragem na presença de Deus. Você precisa parar de enfrentar a sua guerra apenas na força da sua mente e do seu braço. Você precisa levar a sua dor no lugar de oração. De uma maneira muito prática, sabe, nessa semana, separa um tempo intencional
para você estar na presença de Deus. Se desligar das distrações e estar ali, só você e Deus. Colocando diante dele a sua dor, a sua luta, a sua dificuldade. Abrindo a palavra, ouvindo o que ele tem a falar, ligando louvores para ouvir o Espírito Santo ministrando no teu coração. Ali você vai ser fortalecido, ali você vai ser restaurado. Ali um ânimo, uma força, que excede todo entendimento, vai vir sobre a sua vida. E então os seus medos, as suas pressões, os pensamentos, as suas incertezas serão simplesmente confrontados com a presença de Deus. Ore. Quem não ora, entrega a sua alma ao desespero. Deixa eu compartilhar uma experiência pessoal. Ser pastor é um grande privilégio. Eu, de fato, sou muito grato a Deus por ser pastor. Se o Senhor aparecesse para mim e colocasse, olha, Manuel, tem aqui todas as possibilidades de ocupação, de trabalho, de vocação no mundo para você escolher. Você pode escolher agora. 1000 vezes eu escolheria ser pastor. É um privilégio poder ser usado para comunicar a palavra de Deus, ver vidas sendo transformadas, pessoas sendo libertas. Não tem preço que pague. Mas ao mesmo tempo, existem desafios. É uma grande responsabilidade. Ele está na linha de frente. E a gente tem visto toda a realidade de guerra que está acontecendo no mundo. E uma das coisas que chamou a minha atenção foi qual foi a estratégia de guerra usada. Uma das primeiras estratégias de guerra usada pelos Estados Unidos. Eliminar a liderança. Porque a intenção era, se nós eliminarmos a liderança, nós vamos desarticular todo o império. E eles eliminaram uma parte da liderança, mas o império não se desmoronou porque existiam outros líderes. O inimigo, ele faz a mesma coisa. Ele mira a liderança e ele vai jogando como que mísseis, bombas para derrubar a liderança. E ali na frente, eu estou como líder, como pastor da igreja. É privilégio, mas é um grande desafio, é uma grande responsabilidade. Diante desse cenário, eu só tenho 2 opções. Ou eu tenho uma vida de oração, ou eu desisto do ministério. Porque não tem como ter uma vida de ministério, fazendo a vontade de Deus, sem ter vida de oração. Sabe, meus irmãos, essa mesma realidade se aplica a você. Não tem como você vivenciar as suas guerras sem ter vida de oração. Ou você tem vida de oração, ou você se lança ao desespero, ao medo e ao fracasso. Portanto, ore. Se perguntássemos para Davi, Davi, o que a gente precisa fazer para conseguir vencer? Lembre-se de quem Deus é. Ore. Mas também faça declarações de fé. Veja, neste Salmo 27, Davi faz algumas declarações de fé. E eu vou lê-las aqui para os irmãos. Verso 6. Agora, triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Eu cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Verso 9. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Verso 13. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Essas declarações aqui, no capítulo 27, elas não surgem do nada. Elas, na verdade, têm as suas raízes na própria caminhada de Davi. Davi, ele aprendeu que ao longo da sua história, era necessário, importante, ter na sua boca declarações de fé. A gente vê isso, novamente, olhando para a história do confronto dele com Golias. Golias estava em pé diante dele, um grande gigante, experiente. Davi olha para Golias e diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. A pedra não tinha nem saído da funda de Davi, mas a fé já tinha saído da boca de Davi. Aqui ele faz uma declaração de fé. E veja, essa declaração de fé é a verdade de Deus antes da vitória ser manifesta. A declaração de fé na boca de Davi não vem da empolgação, mas era um posicionamento espiritual.
Era Davi dizendo para Golias: ô Golias, quem vai definir essa guerra aqui não é o seu tamanho, não é a sua força, não é o seu currículo. Quem vai determinar o final dessa guerra aqui é o meu Deus, e o final já está determinado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Golias estava em pé, Golias ainda estava com as suas armas, um exército dos filisteus estava atrás de Golias, Davi estava literalmente ali, só ele, Deus e a sua fé. E diante daquele cenário, ele não permite que Golias o intimide e cale a fé dele. Ele declara a fé dele. Hoje mesmo, eu já vejo você com os olhos da fé caído. Veja, na vida de Davi, a declaração de fé era um padrão espiritual. Quando a dor e a adversidade apareciam, ele não deixavam as circunstâncias determinar a trilha sonora da jornada dele, mas ele fazia com que a fé dele fosse ouvida em meio às circunstâncias. Esse era Davi. Isso não é pensamento positivo, tá? Tem que ser bem claro aqui. Isso é pensamento divino. Pastor, qual que é a diferença um do outro? Porque parece ser muito parecido um com o outro. Pensamento positivo é a minha projeção sobre o problema. Pensamento divino é a declaração da palavra de Deus sobre a realidade que eu estou enfrentando. É olhar para a minha luta com os olhos de Deus e falar o que Deus fala sobre aquilo. Meus irmãos, é isso que precisa ser cultivado na nossa vida. E é interessante como ele termina esse salmo. No verso 13 e 14 ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Veja, esses dois últimos versículos, eles são estranhos. Porque parece que Davi está num púlpito pregando para uma igreja. Ei, anima-te, espera no Senhor, fortalece-te. Mas não. Davi está pregando para ele mesmo. Davi está pregando para a alma dele. Aqui é o Espírito pregando para a carne. Aqui é a fé pregando para a razão. É Davi falando: espere pelo Senhor, anima-te, fortalece teu coração, espera, pois pelo Senhor, porque eu creio que eu ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. A declaração de fé ela é crucial na nossa jornada, porque ela realinha o nosso coração ao coração de Deus. Ela não permite que o nosso coração seja tomado pela angústia, pela dor, pelas vozes do inimigo que tentam drenar a nossa caminhada com Deus e nos impedir de viver aquilo que Deus preparou para nós. A declaração de fé lembra-nos sobre o que Deus tem para nós. Sabe, ela não permite que nós sejamos roubados pelos problemas do presente, mas que sejamos guardados pela promessa de Deus sobre o nosso futuro. Aqui eu me lembro dos 12 espias. Lembra que Moisés manda 12 espias para visitar a terra prometida, para espiar a terra prometida? Dos 12, 10 voltam e trazem um relatório diferente. E outros 2 trazem um outro relatório. Os 10 olham para a terra prometida com olhos humanos. Os 2, Josué e Calebe, olham para a terra prometida com os olhos da fé. Os 10 falam aquilo que os olhos humanos estavam vendo. Os 2 falam aquilo que Deus havia dito para eles quando saíram da terra do Egito. Ei, eu vou dar a você a terra prometida, mana, leite e mel. A história segue o que acontece. Os 10 ficam de fora da terra prometida. E os 2 foram os únicos que entraram na terra prometida. Aquilo que nós falamos em fé também impacta a nossa jornada. Meus irmãos, nós precisamos declarar nossa fé. Porque em tempos de adversidade, as mais diferentes vozes vão tentar dominar a nossa alma. Vão tentar determinar a pauta da conversa do jantar da nossa mesa. As discussões com a nossa esposa. Os nossos sentimentos, as nossas programações. Mas nesse momento, nós precisamos declarar a nossa fé. Veja, a pergunta é: a quem os nossos lábios servirão? Ao problema ou à fé? Por isso, quando vier o medo, declare a palavra. Quando vier a angústia, declare a verdade de Deus. Quando vier a pressão, diga à sua alma que Deus está cuidando de você. Quando você estiver enfrentando o problema, diga para você mesmo
que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. De forma prática, substitua falas de derrota por declarações de fé fundamentadas na palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, escute bem o que eu vou dizer agora. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode tudo o que a Bíblia diz que você pode. E você tem tudo o que a Bíblia diz que você tem. Meu irmão, então quando você estiver enfrentando o medo, a luta, a angústia, não se silencie. Declare a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem poder. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é filho de Deus. Você é amado, perdoado, restaurado, transformado. Você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Deus não te deu o espírito de covardia, mas espírito de ousadia. Você pode o que a Bíblia diz que você pode fazer. Em Deus nós saltaremos muralhas, pegaremos serpentes, escorpiões, expulsaremos demônios, viveremos a realidade de opressão, de lutas dessa terra, mas nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo que entregou a sua vida por nós naquela cruz. Não temos de andar de cabeça baixa, mas com os olhos fitos na cruz, marchando, declarando a vitória pertence a Cristo. E aqui eu quero terminar. E nesta manhã o Senhor está dizendo para você, e chegou aqui com o coração apertado: não entregue o seu coração ao medo. Confie em mim. Confie em mim. Sabe, é interessante ver os tons da voz de Deus. A minha voz não é a voz de Deus, né, a sonoridade. Mas a mensagem de Deus que é transmitida através da palavra dele, através do púlpito, ela tem tons diferentes. E eu não sei se vocês puderam sentir isso, mas hoje eu ouvi a voz de Deus como que de um pai que ama muito, sentado num sofá com a gente, colocando a gente no colo, falando: filho, vem cá, deixa eu falar para você, você não precisa ter medo não, eu estou cuidando de você. Lembra quem eu sou. Lembra de tudo que eu já fiz por você. Lembra de onde eu te tirei. Lembra dos milagres que eu fiz na sua vida. Lembra dos cuidados. Fique em paz. Vai ficar tudo bem. Mas filho, fala comigo. Você não precisa ficar sofrendo sozinho. Você tem livre acesso. Coloque diante de mim as suas dores, as suas lutas, as suas angústias. Mas busca a minha presença, porque aqui na minha presença você vai encontrar abrigo, aqui na minha presença você vai encontrar força, aqui na minha presença você vai encontrar sustento, aqui na minha presença você vai encontrar a força necessária para você lutar. Você não está aguentando mais, porque você está tentando sozinho. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ô filho, mas deixa eu falar algumas coisas que você talvez já se esqueceu. Eu tenho o teu nome escrito na palma das minhas mãos. O teu futuro está comigo. Você entregou sua vida para mim? Fica tranquilo, eu vou cuidar. Só me obedece. Só segura bem firme na minha mão. Siga os meus passos. Porque eu sou o bom pastor. E ainda que você esteja no vale da sombra da morte, não tenha medo. Porque a minha vara e o meu cajado vão te tranquilizar. Vão cuidar de você. Apenas confie. Hoje, a mensagem que o Senhor nos entregou foi para que, ao final dela, nós pudéssemos fazer uma oração de 3 palavras, que é a seguinte: em ti confio. Eu confio em ti. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos.
Deus conhece a sua dor. Deus conhece a sua luta. Ele não te esqueceu. Ele te ama. Lembre-se de quem Ele é. Busque a face dEle. E declare com a sua boca as palavras de vida e não de morte. Nesse momento, ore ao Senhor, respondendo a tudo o que Ele falou ao teu coração. Embora seja apenas uma palavra que saia daqui, eu sei que o Espírito Santo, Ele faz aplicações personalizadas. Cada um ouve algo diferente da parte de Deus, porque Ele vai pegando essa palavra e aplicando na tua vida. Por isso você tem agora a oportunidade de fazer a sua oração a Deus. Pode ser que agora você, na tua oração, queira colocar a sua luta diante dEle, falando: Senhor, está aqui, Deus, eu quero estar na tua mão, eu quero estar na tua presença, Senhor, mas está aqui, esse é o meu problema. Pode ser que nessa oração você esteja... O Espírito Santo está conduzindo: ei, eu vou colocar na tua boca as palavras relacionadas a quem eu sou, isso aqui vai te fortalecer. E então agora você tem a oportunidade de começar a declarar: Senhor, Tu és o meu Salvador, o meu refúgio seguro no dia da angústia. O Senhor é meu libertador, o Senhor é meu provedor. Pode ser que o Espírito Santo está trazendo palavras de fé, dizendo: eu não temerei, porque o Senhor está comigo, e eu ainda verei a vitória do Senhor no meu casamento, na minha saúde, no ministério que o Senhor confiou à minha mão, no meu trabalho. Mas seja qual for a palavra que o Espírito Santo está colocando no teu coração, entregue-as ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós queremos Te agradecer por Tua doce e suave voz. Pai, como foi bom Te ouvir. Pai, ao mesmo tempo, eu quero Te pedir para que o Senhor abençoe os Seus filhos, fortaleça o coração dos cansados. O Senhor está vendo e ouvindo cada lágrima, Pai, que está caindo agora. Cada pessoa que está se quebrantando diante do Senhor. Pai, enxugue as lágrimas. Abrace, fortaleça. Em nome de Jesus, ó Pai, nós recorremos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai. Em nome de Jesus, que possamos vivenciar a mensagem que o Senhor entregou para nós essa manhã. Em nome de Jesus, fortaleça o cansado, levante o caído, restaure aquele que foi afetado, quebrado, humilhado. Levante, cuide, Pai. Em nome de Jesus, venha com a Tua graça sobre a Tua igreja. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Se você puder, dá um abraço na pessoa que está do seu lado e uma palavra de bênção. E olha, que Deus te abençoe, o Senhor está contigo. Cadê a Sara? Antes da gente terminar, a Sara tem uma palavra especial aqui. Tá bom? Se quiser chamando, já pode, tá? Surpresa, hein, gente? A gente já tá acabando, tá? Sei que semana passada eu fiquei com horas a mais aí, mas a gente tá terminando já, pode ficar tranquilo. Não vai terminar quase 1h da tarde igual foi semana passada não, tá? Pode vir, meu Graça e paz, meus irmãos. Hoje é dia 14, é na terça-feira. É o aniversário da nossa irmã Jéssica. E nós não podíamos deixar de comemorar esse momento tão especial, né? Eu gostaria que ela viesse aqui, por favor. Diante dessa palavra que o pastor pregou aqui, maravilhosa, eu queria deixar o verso
o número 3 do Salmo 27, que diz assim: ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto eu estarei confiante. Amém. É mais um ano, né, na presença do Senhor. As guerras se levantam, as dificuldades vêm. Mas a palavra do Senhor diz que mesmo que levante todas as guerras, as dificuldades, Ele está presente. Amém. Ele está com você. A nossa oração é que Deus possa estar sempre com você, nos momentos difíceis, nos momentos de lutas, que Ele possa ser a sua fortaleza. Amém. Parabéns, Jéssica. Amém. Que Deus te abençoe sempre. Obrigada por você estar conosco, por você ser essa pessoa tão especial para nós e servir a nossa igreja. Essa é uma lembrança da nossa igreja, The New Hope. É uma expressão de amor que nós temos por você. Tá? Nós vamos cantar parabéns para ela, né? Mais um ano de vida. Eu gostaria que os irmãos ficassem em pé, por favor. Vai na frente. Selma, eu gostaria que você orasse por ela, por favor. Depois a gente vai cantar parabéns. Não, primeiro óleo, depois parabéns. Não, primeiro óleo, depois parabéns. Oremos então. Senhor Deus nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia tão inesquecível que o Senhor nos deu hoje, Senhor. Obrigado. Obrigado, meu Deus, pela vida da Jéssica, Senhor. Que o Senhor continue cuidando dela, dando a ela a tua sabedoria como esposa, Senhor, como esposa do nosso pastor. Que o Senhor dê a ela saúde, Senhor, paz. Que o Senhor dê a ela o teu entendimento, Senhor. E obrigado, meu Deus, por tudo que Ele tem feito, por tudo que ela tem feito pela tua obra em nosso meio. Senhor. Nós te somos gratos pela vida dela, Senhor, e nós te agradecemos pelos anos de vida que ela completa hoje em tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muita Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo esteja hoje e para todos sempre, com o povo de Deus que se encontra aqui reunido e também espalhado por toda a face da terra, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe.